Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos uma das liturgias mais bonitas dessa primeira parte do tempo comum. Lembrem que nós estamos em uma catequese onde nosso Senhor Jesus Cristo está Ele solidificando a igreja. Está Ele colocando as bases da Igreja Católica, essa que nós participamos e somos filhos e nela fomos batizados. Vejam que Jesus já chamou os discípulos. Lembrem que Jesus já pregou o Evangelho. João Batista já tinha sido preso. Nosso Senhor já deu a missão a Simão: tu serás pescador de homens. Só que hoje a mensagem é confortadora, para que nós compreendamos que viver não é fácil. Primeiro, olhem a personagem que dá a tônica da liturgia hoje. É Jó. Quem é Jó? Jó é um dos homens mais portentosos do Antigo Testamento. Possuía tudo. Deus deu tudo a Jó. Uma vida maravilhosa, muitas posses, saúde, prestígio, poder, riqueza. Tudo aquilo que os homens desejavam. E uma felicidade no âmago do seu ser. Mas Jó tinha um diferencial. Jó era um homem de fé. Era um homem piedoso. Era um homem temente a Deus. E no meio da comunidade ali de Israel, começa a surgir a inveja, o burburinho. E as pessoas começam a dizer assim: olha, Jó é piedoso, tem fé, porque Deus dá tudo a Jó. Qualquer um que tivesse na condição de Jó agiria da mesma forma. Agora, se Jó não tivesse nada, estivesse sofrendo, eu duvido que Jó teria essa fé. Só que, por incrível que pareça, esse pensamento vai chegar no demônio. E é o demônio que, em um ato onde todos os filhos e criaturas de Deus deveriam se aproximar de Deus, o demônio ali na frente de Deus coloca a mesma situação. Só que Deus conhece Jó, conhecia Jó. Nosso Senhor sabia que Jó era um homem coerente, sabia que Jó era um homem fiel, sabia que Jó amava de verdade a Deus, de todo o seu coração, com toda a sua força, de toda a sua vida. E Deus diz ao demônio: eu te dou autorização, vá lá e faça o que você quiser com Jó, mas preserve a sua vida. Isso tudo que eu estou contando é bíblico. Todo mundo sabe, isso aqui está na Sagrada Escritura, é só procurar. E o demônio vai tentar Jó, vai pôr Jó à prova. E começa a tirar tudo que Jó possuía. E começa a fazer Jó sofrer. De tal modo que Jó vive agora como um miserável, um rejeitado, um homem leproso, que tudo perdeu. E agora a expectativa do povo: o que será que esse homem vai dizer?
Como este homem vai agir agora que não tem mais nada? E, de um modo totalmente extraordinário, Jó continua com a sua fé firme e forte. E Jó faz aquela declaração que eu considero uma das mais bonitas do Antigo Testamento. Jó diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E o povo agora não consegue entender como é que tudo isso aconteceu na vida de Jó. E Jó ainda continua sendo um homem piedoso, e Jó ainda continua sendo um homem de fé. Porque, minha gente, veja bem, quem tem fé, não são os problemas que abalam a fé, nem as dificuldades. Agora, posto tudo isso da história de Jó, ele escreve a primeira leitura de hoje e diz assim: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Meus irmãos, nós temos que tomar consciência que os problemas fazem parte desta vida. Não existe uma vida que não tenha problema, que não passe por dificuldades. A vida do homem é permeada de problemas, porque os problemas fazem parte deste mundo. Vocês já pararam para pensar que o ser humano, quando nasce, ele nasce chorando e não sorrindo? Ninguém nasce sorrindo. Ninguém nasce sorrindo. A mãe, quando expulsa do ventre a criança perde o seu conforto e a criança começa a chorar, porque não sabe o que agora vai enfrentar. O choro da criança ao nascer retrata de um modo perfeito a nossa vida, de dificuldades, de problemas, de dilemas, de barreiras que enfrentamos. Você pode até ser tentado a dizer assim: a vida do outro é melhor que a minha. Vá viver a vida do outro para você ver. Você pode ser tentado a dizer assim: aquele ali tem uma vida feliz, ele não tem problema. Vá lá assumir a vida dele, viu? Porque os problemas e as dificuldades que nós passamos, nós não dizemos a todo mundo. E guardem isso nas vossas cabeças. Não existe uma vida sem problema. E a vida que você tem foi a melhor que Deus poderia te dar, tendo em vista a tua salvação. Só que, minha gente, os problemas são inevitáveis. Quem de nós nunca foi dormir chorando, com o coração pesado? Quem de nós? Todos nós passamos por isso, em algum momento da vida. Mas é preciso ter fé. E é preciso o homem compreender que a fé que nós temos, ela não nasce com uma oração simples, de um Pai Nosso e de uma Ave Maria, muitas vezes tão mal rezado, não. A nossa fé, ela cresce na medida em que nós desejamos nos aproximar de Deus. Temos essa sede de infinito
e queremos cada vez mais ser de Deus. Não adianta você querer nunca rezar e quando um problema vier, você querer não cair. Se você não rezar, vai ser difícil ficar de pé. Porque quando o problema vem, já é difícil ficar de pé quando a gente reza. Não é fácil. A oração na nossa vida deve ser uma necessidade. Não é quando eu tenho vontade de rezar. Você não pode pensar assim: eu vou rezar quando eu tiver vontade. Nem eu, como padre, tem hora que tenho vontade. A gente reza por obrigação, porque temos necessidade para ficarmos de pé, porque temos necessidade de estarmos em Deus. Se rezar não fosse bom, Jesus não teria rezado, e a gente vai ver mais adiante um pouco. Vamos mais. Olha o que Jó diz no final da sua leitura. Essa leitura aqui de Jó é tão gostosa que dá vontade de passar versículo por versículo. Mas olhe o finalzinho de hoje, o que Jó diz. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. A nossa vida é isso. Nós estamos passando, minha gente. Vejam vocês, olhem as vossas vidas. Quem já passou dos 40, sabe que já está na metade da vida. Faz parte. O tempo é curto. O tempo logo se esvai. E é preciso, nesse pouco tempo que nós temos, que nos resta, levar a sério essa proximidade com Deus e compreender que muitas vezes nós iremos passar sim por problemas e nós não vamos ter o que fazer a não ser rezar. E olhando um símbolo religioso da nossa casa, uma cruz, uma imagem do Sagrado Coração de Nossa Senhora, a gente olhar com o coração pressuroso, apertado e dizer assim: Senhor, olha, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em vós. Senhor, está doendo, mas eu confio em vós. Senhor, me segura para que eu não possa sucumbir. Senhor, me faz cada vez mais teu. É esse pensamento que nós temos que ter todos os dias, que a nossa vida deve ser uma vida dependente de Deus. Com Ele eu posso tudo, sem Ele eu não posso nada. Olhem a segunda leitura de hoje. São Paulo a escrever à comunidade dos Coríntios, uma comunidade danada, difícil de se converter. E São Paulo ali, ao olhar aquela comunidade, São Paulo vai falar dos seus méritos de pregador. E São Paulo diz assim: pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Aí vocês devem estar se perguntando assim: mas o que tem a ver a permanência da fé na hora do sofrimento da primeira leitura com os méritos do pregador da segunda leitura? Tem tudo a ver. Por quê? Porque tem gente que esquece que nós somos chamados a sermos evangelhos ambulantes, que devemos dar testemunho em meio ao mundo do ser de Deus, do estar em Deus, do permanecer em Deus, buscando, lutando para viver uma vida coerente,
de tal modo que a pregação mais importante da vida da comunidade cristã não é a pregação eloquente aqui no púlpito da igreja, com teologia, com ensinamento moral, não. A pregação mais importante da igreja é aquela pregação que não diz uma palavra, mas tem a eloquência do testemunho, porque o testemunho é eloquente. Chegando um grande santo da igreja a dizer assim: saia para pregar. Se preciso for, use palavras, porque o mais importante para nós é o testemunho que nós devemos dar. Tem gente que na hora do sofrimento, da dor, da dificuldade, se desespera de um modo que parece que está caminhando sozinho, parece que não está em Deus, parece que não permanece em Deus, parece que Deus criou e jogou, mas não. É na hora da dor, na hora do sofrimento que nós temos que testemunhar. Nós somos de Deus, Deus está conosco, e o que nós estamos passando é em vista da nossa salvação. Não entendemos, mas aceitamos, se Deus permite. E é nesse momento de dor, de sofrimento, que nós temos que dar testemunho. Tem gente que quando está sofrendo some da igreja. Tem gente que pode sofrer como for, não lembra de Deus. Eu já vi gente que está com um problema seríssimo dentro de casa, que não tem mais jeito, e a pessoa não tem a capacidade de ir na igreja rezar pelo parente, porque nada compreendeu, porque nada entendeu. Meus queridos, ser de Deus não é fácil não, é uma luta constante. Ser de Deus é difícil e exige de nós católicos essa força sobrenatural que nós só encontramos na vida de oração. Olhem o evangelho de hoje. Nosso Senhor vai ali na casa de Simão e André, com Tiago e João. E chegando lá, falam para ele que a sogra de Pedro está doente. Vocês viram. Jesus vai lá e cura. Observem que a sogra de Pedro não falou uma palavra, mas Jesus teve compaixão dela. Quem foi que falou para Jesus? A igreja. Olha aqui. A igreja falou para Jesus: ela está doente, cura, Senhor. E o Senhor curou. Aqui está a mística da assembleia reunida, de rezarmos juntos, de abrirmos a nossa boca e dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Vejam que coisa bonita. Hoje, a nossa igreja toda reunida, olhando para o céu, nós dizemos assim: Senhor, salvai Maria Veni, que nós conhecemos. Veja, é a igreja que pede. Todos nós pedimos a Deus. É a força da igreja de Cristo que pede a Cristo uma graça para os filhos dela, os filhos da igreja. Muitas vezes eu gosto de provocar algumas pessoas, quando alguém está doente, que vai fazer algum movimento, alguma coisa, quando alguém morre, se coloca lá nos status, né? E aí eu gosto de provocar algumas pessoas assim: muito bem, compartilhou, mas rezou? Rezou por ele? Rezou por ela? Pare um pouquinho e reze aí pelo menos 2 minutos, para que essa pessoa se cure, para que essa pessoa se salve. Porque nós temos força sim, minha gente, de rezarmos uns pelos outros. Olha aqui,
E nós temos que ter esse coração aqui amoroso, capaz de sofrermos a dor do outro. Muitas vezes as pessoas vão, até quando morre alguém é muito bonito, mas muitos mais vão por um encontro social. Muitas vezes ficam na porta ali com tanta conversa, e o povo muitas vezes lá dentro rezando pela salvação daquela alma. Mais importante do que ir é a gente ter esse ato de caridade espiritual, que é rezar por aqueles que estão precisando de oração. Isso é a igreja de Cristo. Isso é a igreja que o Senhor fundou. E mais, vejam no final do Evangelho o que é que acontece. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Olha que coisa! Qual a necessidade de Jesus rezar? Rezar por ele? Ele não precisa de oração. Foi rezar pelos seus. Lembrem vocês que o demônio, o que fez com Jó no Antigo Testamento, queria fazer com Simão no Novo Testamento, chegando o ponto de nosso Senhor confessar: Simão, eu rezei por ti, porque o demônio está querendo te triturar. Eu rezei por ti, Simão. E depois vai dizer em outro momento: quando tu confirmares a tua fé, confirma a dos teus irmãos. Agora, vocês me digam uma coisa. Se Jesus rezou, por que tu não reza, hein? Se Jesus rezou, por que você não reza? E olha que ele foi rezar por nós. Você muitas vezes, na minha terra diz assim, sofrendo na ponta da faca cega, né? Muitas vezes sofrendo é incapaz de rezar. E aí eu volto a dizer pela segunda vez da noite de hoje, rezar não é quando temos vontade, é porque temos necessidade. Não é ele que precisa, somos nós que precisamos. Não é ele que precisa, somos nós que precisamos. Ele rezou de madrugada. Nós temos que aprender também a levar a sério a nossa vida de oração. Abrindo o nosso coração, permitir que o Senhor, o bom Deus, reine no nosso coração, reine na nossa vida. Para terminar essa pregação de hoje tão gostosa, porque a liturgia hoje dá vontade de falar até tarde, né? Olhem o que é que o Salmo diz hoje, e nos fez cantar, de um modo tão bonito e tão santo. Louvai a Deus, porque Ele é bom. Só que tem mais. E conforta os corações. E quantas vezes nós precisamos ser confortados por Deus. E quantas vezes nós sofremos o candinho ali, sem abrir o nosso coração para ninguém, naquela solidão entre a gente e Deus, e pedindo a Deus força, superação. Eu lembro com muita fé, quando há 2 anos atrás eu passei por essa situação, quando não encontrando passagem de voo, tive que ir para o velório do meu pai sozinho e dirigindo, né? Teve gente tão preocupada comigo a noite toda, me mandando mensagem, ligando, tá onde, para, não sei o quê, tanta gente. E ali, sozinho, passando vários filmes na cabeça,
eu pedia a Deus Nosso Senhor força. E depois uma pessoa me dizia assim: Padre, o Senhor tem um equilíbrio emocional muito grande, porque teriam pessoas que não teriam condições de ir de Minas Gerais para Alagoas, 12, 13, 14 horas dirigindo, sozinho, sem ninguém. Mas o que é isso? É a confiança em Deus, porque humanamente é impossível. É impossível. Humanamente é impossível em alguns momentos a gente ficar de pé. E eu recordo tantas pessoas que eu encontrei ao longo da minha vida, que em tantos momentos cruciais, muitas vezes lutando contra um câncer tão duro, que ia, que voltava, sempre tinha ali um sorriso no rosto, uma palavra de conforto, sempre a nos acalentar e nos mostrar que a fé não é uma coisa acessória na nossa vida. Eu digo tanto a vocês como padre, como pastor próprio desta igreja aqui de Gameleiras. Levem a sério a vida de oração. Ir à missa, comungar a Eucaristia, escutar a palavra de Deus. É para que a gente permaneça de pé na hora das dificuldades. Porque termino a homilia como comecei. Os problemas são inevitáveis. Eles existem. E nós temos que ter a capacidade de superá-los todos sem perder a fé. E aqui está o segredo do amor a Deus. O segredo de entendermos que nós nos ajoelhamos diante de Deus para ficarmos de pé diante dos problemas. E quem não se ajoelha diante de Deus, fica de pé diante de Deus, vai sucumbir, se curvar, claudicar diante de um problema. Eis o desejo do meu coração, que todos nós, eu e vocês, tenhamos esse desejo ardente de Deus, esse desejo ardente de querermos sempre crescer na amizade com Deus. E nada nesta vida é por acaso. Tudo tem uma razão de ser e de existir. Tudo. Deus nosso Senhor utiliza tudo para nos fazer nos aproximarmos dele. E aí eu termino com as palavras de Agostinho: quem não se aproxima de Deus no amor, vai se aproximar de Deus pela dor. É melhor a gente rezar por amar a Deus do que rezar por estar sofrendo. Se tudo está bom, vamos rezar para continuar assim. Se tudo está perfeito, vamos rezar para continuar assim. Se nada está bom, vamos rezar para que possa melhorar. Na saúde ou na tristeza, na doença, na alegria ou na tristeza, nós temos que aprender a permanecer em Deus nosso Senhor. E isso só é possível com uma vida séria de oração. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai